Hi guys, aqui quem fala é o JDK trazendo mais um vídeo pra vocês, galera. Nesse vídeo eu estou aqui para mais um episódio do Eu Busco o Canal Perfeito. E bem, nesse episódio eu vou fazer um tutorial de como fazer um texto que no caso eu chamo de texto render, que no caso daqueles textos que normalmente você coloca em banner de anime e etc. E o outro texto que eu vou ensinar vai ser o texto glitch, beleza? E ainda tem outra surpresa que é outro texto, mas eu não vou revelar o texto, vocês vão ter que ficar até o final do vídeo, beleza? Então deixa o like, se inscreve e vamos para o tutorial. Bem, primeiramente você vai escolher a sua render de personagem de anime ou que você preferir, certo? Eu no caso eu escolhi o Midoriya e através dele eu vou fazer o texto, eu vou me basear através dele no texto, beleza? Vamos lá. Pessoal, eu estou utilizando o Photoshop, certo? Eu vou deixar na descrição um tutorial muito legal de um canal chamado Tutoriais e Cia, onde ele ensina como baixar o Photoshop na versão mais recente 100% grátis, beleza? Não é propaganda, não é parceria, mas se você quiser passar lá para ficar mais fácil de você entrar no mundo do design, caso você queira aprimorar coisas para o seu canal, porque os tutoriais que eu vou fazer são coisas de PC, Sony Vegas, After Effects, Photoshop e etc. Beleza? Então você vai fazer o seguinte, primeiramente você vai escolher sua fonte. Beleza, então você vai fazer o seguinte, você vai primeiramente escolher a cor, beleza? Você vai escolher a cor principal do seu personagem. Eu olhando para o Midoriya agora, eu vejo que o predominante coloração dele é um verde, então eu vou aqui e copio essa cor, certo? Eu dou uma escurecida, uma clareada, vou dar uma escurecida, beleza? Então você vai digitar o seu texto. Beleza, galera, eu deixei aqui o texto, eu coloquei render. Então vamos lá, aí eu vou fazer o seguinte, ele vai clicar duas vezes na camada do texto, vai arrastar para o lado para conseguirmos ver melhor. Então ele vai aqui em Drop Shadow, que no caso é sombra projetada. Você vai colocar as seguintes configurações. Você vai colocar a opção de camada em múltiplo. E a cor, eu aconselho você colocar o seguinte. Você pega a coloração principal do personagem e escurece. Deixa mais perto do preto, certo? Você vai deixar a opacidade 75. Você vai desabilitar essa opção, certo? Vai deixar em 90, a distância em 0. O contorno você vai deixar em 0 também, ou você pode aumentar, eu vou aumentar um pouquinho. E o tamanho você também pode aumentar ou diminuir, de acordo com sua preferência. E galera, eu venho dizendo isso nos outros tutoriais. Eu apenas estou dando um modelo, estou apenas dando um padrão. Você segue ele se quiser. O que eu aconselho? Você vê o padrão e você tenta mexer algumas coisas que agrade a você mesmo, certo? Então vamos lá, você vai aqui em Hot Glue, que no caso é brilho externo. Como eu disse, você vai escolher a cor principal do personagem e vai dar uma variada. O que eu normalmente faço nesses textos render, eu pego a coloração principal e dou uma variada nela, beleza? Então você vai aqui em Gradient Overlay, que no caso é sobreposição de degradê. Vai em modo de composição e vai em Overlay, sobreposição, certo? Você vai colocar em 75 e a escala você vai deixar da forma que quiser. Quanto mais para cima, mais claro fica em cima, e quanto mais para baixo a escala, mais reto fica. Então eu gosto de dar uma mesclada, beleza? Deixar assim, eu posso reverter se eu quiser, mas eu vou deixar dessa maneira. Logo após isso nós vamos em Inner Glue, que no caso é brilho interno. Mesma coisa, você pega a coloração principal, dá uma variada, certo? Você pode escolher o modo de composição, gosto de deixar ou em divisão, screen, ou em sobreposição linear, ou em overlay, sobreposição. Então eu vou deixar em sobreposição linear e vou dar uma clareada, colocar 75% e diminuir um pouco o tamanho. Depois você vai em Inner Shadow, que no caso é sombra interna. Mesma coisa, procedimento padrão, escolhe e faz do jeito que você quiser. Ok, depois disso você vai em Stroke, que no caso é traçado, e vai, adivinha, escolher a coloração principal. Eu aconselho você colocar a coloração o mais perto da cor do texto. Então se eu quiser dar uma escurecida, eu gosto de diminuir, deixar em 2 ou em 1, apenas para dar um pequeno detalhe. É quase invisível o detalhe, mas fica um negócio bem bonito. Depois você vai só habitar essa primeira caixinha do textura e contorno, certo? Você pode dar um enter para fechar.
E bem, nosso texto está quase pronto. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de duplicar com Ctrl J. Eu desabilito o Drop Shadow da camada de baixo e faço o seguinte, com Ctrl T e usando as setinhas do teclado, eu aperto uma para frente, uma para o lado, direito ou esquerdo. Depois eu Ctrl J de novo, só que agora eu vou em modo de composição e vou em múltiplo. Mesma coisa, setinha para baixo, para direita. Mesma coisa, eu faço isso até pegar uma textura quase em 3D, assim como está ficando. Lembrando, você pode fazer como você quiser, você pode fazer de acordo com a tua preferência. Eu apenas estou fazendo isso como um padrão, como um modelo. Cabe a você querer seguir ou não, beleza? Então agora vamos para o segundo texto, que é o texto glitch. Vamos aqui de volta, e o texto glitch, para que você não sabe, é aquele texto que tem uma sensação de falha, podemos assim dizer. Normalmente é texto branco, que nele há uma coloração meio arrosada, esverdeada. Tá aparecendo exemplo aí na tela, beleza? Então vamos lá. A gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai escolher nosso texto. Eu, por exemplo, vou colocar aqui, ó, glitch, beleza? Eu vou redimensionar como a gente quer, apertando Ctrl T. E bem, a gente vai deixar a coloração dele branco, sempre branco, beleza? A gente vai fazer o seguinte, nessa camada do texto a gente vai multiplicar 2 vezes, então 1, 2, certo? A gente vai nessa última aqui, vai nessa primeira opção e a gente vai desabilitar os canais. O primeiro canal que a gente desabilitará vai ser o canal G, que vai deixar esse rosa, beleza? Depois a gente vai no outro, que no caso é o do meio, e a gente vai na mesma opção, só que agora a gente desabilitará o R. Então nós vamos no primeiro exemplo, que é o rosa, e apertando Ctrl T, a gente vai mover só para o lado, usando a setinha do teclado. Cabe a você quantas setas você moverá e qual a cor ou qual lado você escolherá. Eu vou usar o rosa para a esquerda. 3, 1, 2, 3, certo? Mesma coisa no azul, que é a camada de cima. A gente aperta Ctrl T e vai 1, 2, 3. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar um grupo, selecionar todas as camadas e vai em Create a New Group, vai multiplicar e vai ocultar essa daqui de baixo. Depois a gente vai apertar no botão direito e vai converter para objeto inteligente. Com isso, a gente vai abrir espaço para edição falhosa, podemos assim dizer, do texto. Esse grupo que criamos, ele vai servir como backup. Caso você queira nomear para ficar mais fácil, a gente pode colocar backup. Que caso você queira mudar o texto com as mesmas composição, etc., pode ser possível, certo? Então vai ser o seguinte, no grupo que nós convertemos para objeto inteligente, vai fazer o seguinte, vai nessa ferramenta de seleção e vai selecionar nosso texto, ou uma parte do texto. Segurando o Ctrl, a gente vai mover para o lado com a setinha do teclado. Então, eu deixei assim, por exemplo. Lembrando, eu estou usando a versão CC do Photoshop. Então, para mim, eu tenho que segurar Ctrl e arrastar com a seta do teclado. Caso você esteja usando outra versão, provavelmente deve ser diferente, certo? Mesma coisa, eu vou aqui de baixo, seleciono a parte e vou para o outro lado. Agora, eu vou aqui no meio, para um lado, de novo aqui para o meio e para o outro lado. Eu estou em um plano preto, ou seja, fica mais fácil de visualizarmos o texto. Caso você esteja em outro plano que não esteja tão visível, eu aconselho você ir aí nas opções de mesclagem e colocar uma sombra, um tanto que é pequena, mas que torne o texto visível. Por exemplo, se ela estivesse sem sombra, ela estaria assim, não ficaria tão visível como se estivesse com sombra, por exemplo, certo? O que eu gosto de fazer é um pequeno detalhe, que eu gosto de criar uma nova camada, criar a camada vazia. Eu faço o seguinte, eu dou um zoom para que dê para eu pegar tanto a coloração rosa quanto a coloração azul. Vou nos quadrados das cores e seleciono uma rosa, azul. Tendo essas duas colorações, eu vou na ferramenta do pincel e escolho a parte mais rígida, podemos assim dizer, do pincel, certo? Que é essa toda sólida. Aí ele coloca em 1 a 5 pixels, eu vou colocar 5 e a gente vai variando. Por exemplo, eu vou colocar um azul aqui, 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 aqui. No rosa a gente pode variar aqui, 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 aqui. Lembrando, você pode usar a sua criatividade para o que quiser. Eu apenas dei o padrão,
certo? Você pode modular isso, criar novas ideias, novas formas, do jeito que você preferir. E agora vamos para o texto surpresa. Vamos lá, galera. Agora vai ser o texto surpresa. Eu não sei o nome exato para esse texto, mas no caso eu vou deixar o exemplo aí aparecendo na tela, que é um texto que por trás dele há o texto, só que um pouquinho mais claro. Eu não sei explicar direito, mas o exemplo está aí na tela, certo? Então nós vamos fazer o seguinte: a gente vai escolher a nossa fonte, o nosso texto, vai deixar a coloração branca. Nisso a gente vai colocar o texto que nós quisermos. Por exemplo, eu vou colocar texto. Um exemplo. Ctrl T para selecionar as opções de redimensionamento. Alt e Shift para alargarmos todos os lados. Redimensiona como a gente quer. Então vamos fazer o seguinte: a gente vai com a camada de texto selecionada, abrir as opções de mesclagem, vai em sobreposição degradê, deixar normal o modo de composição e a gente vai deixar a escala em 10, certo? Que é a mínima que podemos colocar. Nisso a gente vai perceber que há um sombreamento no meio do texto. Então a gente vai diminuir, para não deixar tão escuro, a gente vai diminuir um pouco apenas para percebermos que há sombreamento. Vou deixar, por exemplo, aqui 30. Acho que 30 fica legal. Beleza? Você pode estar se perguntando por que o Midori ainda está aqui. Bem, porque a gente vai usar o Midoriya como exemplo de cor. Como eu falei, a cor principal do personagem que estaremos usando. Não serve apenas para personagens de anime, certo? Serve para, por exemplo, Guilda do Free Fire. Deixarei um exemplo aí na tela, beleza? Então vamos fazer o seguinte: aí vamos multiplicar essa camada com Ctrl J. Irá desabilitar na camada de baixo o degradê. Vai nas opções de mesclagem novamente. Só que dessa vez a gente vai em traçado, certo? A gente vai deixar a posição outside, que no caso é para fora. Aí eu vou deixar a composição normal, opacidade 100 e a cor, como eu disse, a cor padrão do personagem. Selecionaremos e o tamanho nós deixaremos, pode ser 5, nesse caso do meu texto. A gente vai ocultar essa primeira camada de texto. Nessa segunda a gente vai apertar com o botão direito e vai em rasterizar tipo de camada. Com isso, a gente vai transformar essa camada de texto em uma camada normal, uma camada sólida, certo? A gente vai aqui na ferramenta caneta mágica, provavelmente estará assim, então você vai aqui com o botão direito e vai em caneta mágica, dentre essas opções na terceira. E a gente vai habilitar esse segundo quadrado, e esse segundo quadrado a gente vai fazer o seguinte: com a ferramenta caneta selecionada, selecionaremos as partes brancas do texto, não traçado, apenas a parte branca do texto. Então, assim, todas as ferramentas, e depois a gente vai apertar um Del. Você pode perceber que há apenas o traçado, certo? Se habilitaremos, parece que há o traçado. Se desabilitaremos, parece que não há traçado. Então eu vou fazer o seguinte: na camada do traçado a gente vai selecionar e a gente vai aumentar ela. Ctrl T para aparecer essas 4 dimensões, segura Alt e Shift, vai na diagonal e aumenta. Com isso você vai perceber que há essa divisão, certo? Então o que nós podemos fazer para deixar mais bonito? A gente multiplica essa camada do traçado, Ctrl J, e vai em linear. Vai deixar o texto como se fosse um brilho. Eu vou deixar apenas um para não ficar tão claro, beleza? O que a gente pode fazer? A gente pode selecionar a camada do texto, do primeiro texto no caso, e vai em Drop Shadow. A gente vai deixar uma sombra nítida, uma sombra não tão forte. A gente vai multiplicar. Com essa camada multiplicada, nós desabilitaremos o Drop Shadow. Ctrl T e vai fazer a mesma coisa que fizemos no texto render. Um traço para lá, um traço para cá, de novo. Só que dessa vez com modo de composição em múltiplo. Aperta Enter, um traço para lá, um traço para cá, um traço para lá, um traço para cá. Certo? A gente vai fazer isso até ela pegar essa coloração, podemos assim dizer. Esse tom é um tanto que 3D, certo? Podemos assim ver como ela ficou. E o que a gente pode fazer? A gente pode selecionar todas essas camadas, tanto do texto quanto do traçado, criar um novo grupo, Ctrl J para deixarmos um texto de backup, botão direito, converter para objeto inteligente, aí aperta Ctrl T e vai nessa opção. Com isso a gente pode ter várias formas. A gente tem o arco, que é um dos meus favoritos, e o flag. Eu normalmente gosto de usar o arco
e dar uma nitidez nela, deixar um pouquinho mais encurvado, mas isso vai com opção de cada um. Como eu já disse, você pode fazer do jeito que você quiser, é apenas usar a sua criatividade. Quanto mais criativo você for, quanto mais criatividade você colocar, mais bonito será. Beleza? Um tutorial bem simples, eu acho que ficou um pouco longo, mas eu espero que vocês tenham entendido. Deixa o like para a saga continuar, deem sugestões aí nos comentários, beleza? Tamo junto, guys, falou, fique com Deus, fui!